Brasil. Há 37 anos reunindo o Brasil e o mundo para se conscientizar sobre o tema missões. Não quer dizer que nesta noite, 2019, o próprio Deus Pai, o próprio Deus Filho, o próprio Deus Espírito Santo está escrevendo a tua história. 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 Está escrevendo. Um evento de 10 dias seguidos, totalmente voltado para a obra missionária e as ações sociais dos Gideões, que são realizadas em 43 nações, com mais de 1000 famílias de missionários. 37º Congresso Internacional de Missões dos Gideões. Você é nosso convidado especial para o 37º Congresso Internacional de Missões dos Gideões, durante os dias 27 de abril a 6 de maio. O maior encontro missionário da América Latina. Mais de 100 mil pessoas vêm a este lugar para prestigiar a grande obra social e missionária que os Gideões vêm fazendo ao longo de mais de 35 anos. Vem pra cá, você também. Você sabia que hoje é dia de culto no templo sede da Igreja Assembleia de Deus de Camboriú? Traga sua família e amigos e vamos juntos adorar ao Senhor. Hoje, às 18h30, você tem um encontro marcado com o Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos te esperando com as portas abertas e com muito carinho. Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Camboriú, lugar de união, louvor e adoração ao Senhor. Identificação. Você sintoniza ZYE 890, ondas curtas 31 metros, 9.665 kHz e ondas curtas 49 metros na frequência de 5.940. Sistemas Gideões de comunicação, Rádio Voz Missionária, a Rádio Missionária do Brasil. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizavam, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Temos aqui alguma coisa para de comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe e assado e um favo de mel.
e o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Lucas capítulo 24, do verso 36 ao verso 49. E com essas palavras, eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos assistem pelas redes sociais e que nos ouvem pelas ondas do rádio. Você de perto, você de longe, você que talvez esteja nessa cama, no hospital, ou que esteja aí preparando o almoço, ou no seu trabalho, que Deus o abençoe. Estamos reunidos mais uma manhã de domingo para mais uma escola bíblica dominical. Na técnica de som, nós temos o irmão Will, pronto, deixou tudo arrumado, certinho. E junto conosco o professor e evangelista irmão Eliel Uller, que essa semana completou mais um ano de vida, aniversário, teve festa, ficou um pouquinho mais velhinho, experiente. É isso aí. Muito bom, que Deus abençoe, irmão Eliel. Um feliz aniversário, prosperidade, saúde e paz, né? Seja convosco. Muito obrigado. Amém. Paz do Senhor, presbítero Fabiano. Senhor, obrigado, Will. Obrigado, paz do Senhor também. Tá aí na técnica, né? E a todos os irmãos, Deus abençoe. Foi quarta-feira, fiz 39 anos. Tá bom, 39. Beirando os 40, né? Homem não tem problema com dizer idade, né, irmão? Mulher que fica, às vezes, escondendo. Algumas, né? Tem aquelas que falam logo que tem 45 e deu, né? Mas eu tenho 39, então é um privilégio estar vivo. Vamos orar? Vamos orar então. Pode orar então para dar início à nossa lição. Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais essa escola bíblica que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui com saúde, e te louvamos pela oportunidade. Abençoa o presbítero Fabiano, o presbítero Ricardo que chega logo mais, o jovem Will, a mim que estou aqui também pela tua misericórdia, todos os nossos irmãos que nos acompanham das mais diferentes regiões do nosso país e, por que não dizer, deste mundo, que nos ouvem, nos assistem, e é um privilégio estar aqui diante desses microfones falando a tua palavra. Que o Senhor venha dirigir cada palavra, que o Senhor venha controlar a nossa fala, que o Senhor venha dirigir para aquilo que é necessário, porque tu sabes o que precisa ser falado. Nós entregamos tudo em tuas mãos, que essa aula seja mais uma aula edificante. Em nome de Jesus nós te louvamos, Pai. Amém e amém. E amém. A nossa lição é de número 10, hoje dia 10 de março de 2019. O título diz assim: o poder do alto contra as hostes da maldade. O nosso textuário se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24 e verso 49, e que diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E a verdade prática diz assim: as obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho de pregação do Evangelho de Cristo. As obras das trevas são demolidas. Se são demolidas, porque elas já foram levantadas ou elas estão colocadas em algum lugar. E elas são demolidas pelo poder de Deus. A gente, pelas nossas atitudes, pela transformação do Evangelho que foi feita em nós, conseguimos demolir essas forças, essas obras das trevas.
Quando eu estava lendo, irmão Léo, me veio à mente Paulo e Silas na prisão, foram açoitados e jogados por pregar a palavra de Deus, né? E porque falaram daquela mulher que tinha o espírito de adivinho, estavam na prisão. Mas eles cantando e louvando, as cadeias foram abertas. E aquele homem que agora era algoz, aquele que agora o batia, aquele agora que era o seu torturador, agora era aquele que estava lavando as feridas deles e estava cuidando deles. Como as nossas atitudes podem mudar as ações das pessoas ao nosso respeito. Então, as obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho da pregação e do evangelho. Hostes é um termo de origem latino que designa uma tropa ou um corpo de exército, como legião, por exemplo. Originalmente, no entanto, essa palavra é relacionada como um sinônimo de inimigo. Do latim hostis é a mesma raiz etimológica de hostil, que é um termo utilizado para denotar inimizade ou rivalidade. Porque se a gente não cuidar, daqui a pouco a gente nem fala mais com Deus, já fala logo com o diabo, né? Não me tenta não. Eu ouvi alguém dizer isso uma vez. Pessoa cansada de tanto lutar, virou pro diabo e diz, não me tenta, deixa eu em paz, deixa eu aqui em paz. Mas não tem acordo com o mal. Não tem, nós temos que lutar contra. Porque a Bíblia diz que de quem o tal é vencido, o tal torna-se servo. Então, eu era vencido pelo pecado, embora eu nunca fui viciado em nada, porque eu me criei na igreja, não sou ex-drogado, nada, nem prostituição, nada. Eu sempre digo que eu sou ex-gente boa, né? Que o pessoal tem aqueles testemunhos que fez tanta coisa ruim e tem gente que critica isso, né? Os crentes fazem um monte de coisa ruim e depois se converte e vira santo. No meu caso, eu não sou perfeito, claro, evidentemente, né? Mas eu não tenho, assim, um passado. Eu nunca fui numa discoteca, nunca bebi, nunca tive namorada. Só tive uma que eu namorei, casei e deu. Então, assim, não tem esse passado pra falar. Mas certo é que não dá pra gente brincar com a nossa natureza, porque ou somos escravos do pecado, ou nós somos escravos de Jesus. Ou nós lutamos contra o inferno, ou estamos a favor dele. É como eu digo, tem casal que não briga porque ele só obedece. Ela só manda e ele só obedece. Vai brigar quando, irmão Eliel? Nunca. Ele faz as vontades dela, tá tudo certo. O dia que ele disser assim, não vou ou não faço, aí vai dar problema. É a mesma coisa a nossa natureza. Se a gente satisfazer todos os nossos desejos, não existe luta espiritual. Não existe guerra. Eu estou indo conforme a minha natureza manda. Agora, quando eu disser quero fazer a vontade de Deus e não a minha, aí começa a luta espiritual. Aí é na nossa mente, nosso pensamento, nas nossas vontades, na nossa visão, nossa audição, nosso olfato, paladar e no tato, e vai por ali afora. Mas Deus nos dá graça por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso vencemos e por isso estamos aqui. Não é pelos méritos humanos, não é porque irmão Eliel é crente ou porque é forte, não, é pela graça. A mesma graça que te ajuda, me ajuda o presbítero Fabiano, ajuda. Mesma coisa. O problema é a gente achar que alguém que fala na igreja, que é pastor, que tem conhecimento da palavra, é super-homem, mas não é. Dói igual nos outros, que é dante igual aos outros. Pode pecar se não cuidar, pode cair, mesma coisa. Não dá nada. Nada. O diabo não respeita título. O diabo não respeita idade, tem 60, 65, ou tem 18, não interessa. O risco é igual. A gente tem que cuidar para não cair. A nossa leitura bíblica em classe, você que não tem a sua lição, está no livro de Atos, capítulo 8, do verso 5 ao verso 13, e do verso 18 ao verso 21. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Ao qual todos atendiam, desde o mais alto, desde o pequeno até o maior, dizendo: esta é a grande virtude de Deus.
e atendiam-no a ele porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte e nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então Simão não foi convertido, Simão foi convencido, Os desejos dele o convenceram a se submeter ao batismo, a se submeter à igreja, a se submeter às coisas, menos ser transformado em uma nova criatura. Primeiro que ele perde toda a atenção do povo de Samaria, porque até aquele momento da chegada de Filipe, ele era a sensação. Ele era a sensação. Agora Filipe opera sinais e prodígios que ele não fazia. Filipe, evidentemente, eu estou falando pelo poder de Deus, lógico, não era Filipe, mas Deus fazia. E ele percebeu que os negócios dele iriam falir, porque com tudo que ele iludiu o povo ao longo dos anos, lhe dava um bom dinheiro. Isso. E ele tinha dinheiro. Então uma coisa que a gente precisa prestar atenção nessa passagem de Atos 8 é que Simão não queria comprar o Espírito Santo para si. Ele queria comprar o poder de impor as mãos e as pessoas receberem. Ou seja, ele pensou: se eu pago R$1.000 por esse poder, eu vendo cada imposição de mão por R$100. Em 1 hora eu tiro o dinheiro e recebo esse valor que excede durante todo o resto da minha vida. Eu estou bem, né? Então, um propósito errado para a ocasião errada, na função errada. É como muitos que se emocionaram pela igreja querendo enriquecer dentro dela. Passados uns 2, 3 anos, descobriram que tinha que trabalhar, voltaram para o mundo de novo. Como que entrou no ministério e busca apenas o reconhecimento financeiro. Quando descobre que tem alguns lugares que ele vai ter que ir de graça, abandona o ministério. Isso. Porque não encontrou motivação alguma. Então, de onde vem a palavra simonia, que é a prática da venda do sagrado, aquilo que é espiritual, alguém cobra para fornecer ou para dispensar, né? Não é a questão do salário do obreiro, que isso aí a Bíblia fala muito claramente que o obreiro deve receber o seu salário, mas é aquele que está vendendo o mestre, basicamente. Isso. Por isso que o apóstolo Pedro ele foi tão enfático, né? Que talvez deve ter vindo Judas e a mente, né? As mesmas práticas, né? Querendo o próprio desejo. Então nós vamos ver que precisamos do poder do alto para vencer as hostes da maldade nesta lição. Esse é o nosso objetivo geral. A nossa introdução é o relato do trabalho evangelístico de Filipe em Samaria. Nos chama a atenção, primeiro por causa da animosidade que havia entre os judeus e os samaritanos. Depois, porque Jesus havia dito antes: não entreis em cidades de samaritanos, Mateus 10:5. Mas a região foi o palco de um grande avivamento com a chegada do Evangelho. Isso aconteceu no poder do Espírito Santo, que trouxe muita alegria, gozo, libertação na cidade. Mas o Evangelho também veio para desfazer as obras das trevas. Então havia uma disputa entre os samaritanos e entre os judeus. E Jesus sabia que como era essa cultura que foi entranhada dentro deles, essa divisão de povos, ia prejudicar a pregação do Evangelho. E como ainda não tinham sido revestidos pelo Espírito Santo, se eles fossem pregar aquele momento, não iam fazer com a mesma ênfase, ou talvez ia acabar amaldiçoando o povo, porque eles não gostavam. Tanto é que quando Jesus manda na aldeia ir na frente para preparar lugar, porque quando ele desejou ir a Jerusalém, ele disse: olha, o aspecto era como quem ia a Jerusalém. E aí foram rejeitados. Aí ele chega e diz: não queres que desça fogo do alto?
Por que quando os fariseus rejeitavam ou falavam ou queriam pegar eles em algumas coisas, por que não falavam a mesma coisa? Porque eles amavam a sua própria cultura. Mas quando chegou na parte dos samaritanos, por que não descemos fogo do alto? E a samaritana, o interessante que Jesus amava e queria também trazer eles. Porque no capítulo 3 de João, nós vimos o encontro de Jesus com Nicodemos, o príncipe do judaísmo. E no capítulo 4 nós vamos ver o encontro dele com a samaritana no poço. Mas ele mandou que os discípulos saíssem e fossem à cidade comprar alimentos. Só saiam e vão passear. Deixa eu sozinho aqui, porque eu sei o que eu vou fazer. Eu não tenho essa divisão que vocês têm dentro de vocês. Na verdade, são os muros erigidos pelos homens. Isso. Então, hoje ainda existem os muros denominacionais. A Bíblia diz que Deus derrubou o muro que estava no meio entre judeus e gentios e fez dos dois povos um, que é a igreja. E a gente tem que tomar cuidado para não pegar essa igreja, que tem uma placa logo à frente dela, e colocá-la em oposição à igreja que está do outro lado da rua. E não criar esse denominacionismo, que a gente faz aquele segmento denominacional e a gente acha que a salvação só vem por intermédio daquela placa denominacional daquela igreja. E uma questão cultural também, a gente vê muitas pessoas dizer que o Sul não gosta do Nordeste e o Nordeste não gosta do Sul. E a gente vê muito isso nos Estados Unidos também, que o Norte e o Sul também não se dão. Brigaram durante muitos anos na Guerra Civil Americana. E hoje ainda existe muito preconceito em relação a isso. A cor da pele também a gente vê que até mesmo dentro de alguns lugares espirituais, entre aspas, da igreja, tem essas distinções sobre cor da pele, como se fossem raças diferentes, mas o ser humano não tem raça. Não tem raça. Só. O DNA é igual, né? Só o pigmento da pele que muda, mas é a mesma características genéticas, não muda nada. São a própria cultura, a mentalidade é que vai formando isso. E isso ocorreu em Samaria e em Jerusalém. Depois a gente vai ver sobre o início da cidade. Claro que a nossa lição está cheia de detalhes, mas só para antecipar. Há muros construídos durante os anos da humanidade e aqui Jesus ele está para derrubar um. Isso. O contexto histórico de Samaria. Os samaritanos eram os israelitas que se mesclaram com o povo estrangeiro durante os períodos da dispersão das 10 tribos do norte em 722 a.C. Com o passar do tempo, essa mescla veio a ser também religiosa. Na era apostólica, o clima entre judeus e samaritanos era tenso. O Evangelho de Jesus resume o relacionamento entre judeus e samaritanos nas seguintes palavras: judeus não se comunicam com os samaritanos. O nosso primeiro tópico é assim, a fundação de Samaria. A cidade foi fundada pelo pai do rei Acabe, o qual reinava sobre as 10 tribos do norte que se apartaram de Jerusalém no século 10 a.C. Nós vimos isso em 1 Reis 12, do verso 19 ao 20. O nome do rei era Onri, que comprou um monte de um cidadão chamado Semer, onde fundou uma cidade, o qual deu o nome de Samaria, em homenagem ao dono anterior, e fez dela a capital do seu reino. 1 Reis 16 e 24. Mesmo antes da dispersão dos israelitas, no reino do norte, já havia um clima de tensão entre Samaria e Jerusalém, Israel e Judá, os dois reinos que se dividiam após a morte de Salomão. Essa narrativa ela é histórica e ela é importantíssima de ser bem compreendida, porque nós colocamos aí, se fôssemos fazer um resumo de uma forma clara, começaríamos em Gênesis 12, onde começa a história de Israel com Abraão, e a gente sabe que Israel é Jacó, né, que daí depois são os 12 tribos que descendem dele, mas começando em Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Ruben, Simeão, Levi, Dan, Naftali, Gad, Azer, Issacar, Zebulon, Diná, José e Benjamim. Só que desses 12 filhos, com Diná são 13, apenas 10 filhos de Jacó se tornam tribos, né? Embora Levi também é tribo, mas virou uma tribo sem território. Então quem entra no lugar de José e Levi é Efraim e Manassés, que são filhos de José. Foi assim que se formou as 12 tribos de Israel. Diná não é contada por uma questão cultural e assim por diante, não vou entrar nesse detalhe agora.
Certo é que eles formaram um grande povo. José vai para o Egito, se torna governador, e consequentemente as 75 pessoas que descendiam de Jacó partiram para aquela terra também, porque era o lugar que tinha comida na época. Ficaram 430 anos, saíram de lá na liderança de Moisés, peregrinaram 38 anos e chegaram na terra de uma idade aproximada aí 40 anos de peregrinação, certo? Quando chegam na terra, morre Josué, morre os anciãos e o povo fica sem rei, sem juiz, sem profeta. O que acontece? Deus começa a levantar esporadicamente um juiz aqui, depois ele morria e o povo voltava para a apostasia, Deus levantava um outro juiz e assim foi por mais de 400 anos. Depois disso, o povo, com Samuel sendo juiz, o último deles, o povo pede um rei. Samuel dói o coração e diz: Senhor, eles estão pedindo um rei, estão me rejeitando. Então Deus diz para Samuel: dá um rei para eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. E aí foi lançado o sorte e escolhido Saul, filho de Quis, primeiro rei de Israel, reinou 40 anos. Saul morre, Davi assume, reina 40 anos. E depois Davi, ainda em vida, coloca Salomão. Por isso que a gente não sabe a idade que Davi tinha quando morreu. Porque quando ele tinha 70 anos, ele colocou Salomão como rei. Só que ele continuou vivo, só que estava velhinho. Quem sabe morreu depois, uns 3, 4 anos, certo? Que a última vez que nós vemos Davi na história, ele tinha 70 anos. Ele já tinha reinado 40 e começou a reinar em Hebrom com 30. E quem assume o lugar de Davi? Salomão. Reina também 40 anos. Só que essa ideia de dividir reino norte e reino sul não foi uma ideia que aflorou com Roboão. É uma ideia que já vinha sendo discutida. Havia uma rejeição das 10 tribos em relação à casa de Davi, que era a casa de Judá, porque era uma tribo muito poderosa. E quando chega Roboão, então Roboão assume, e na primeira hora do seu reinado, então, o povo vai questioná-lo a respeito dos altos impostos que Salomão, seu pai, havia colocado no povo. E então, o que acontece? Ele vai pedir conselho para os anciãos. Os anciãos dizem: Roboão, nós estivemos aqui com teu pai e a gente conhece política. A política é assim: serve o povo hoje, que amanhã o povo te serve. Faz isso. Mas ele não gostou e foi falar com a gurizada lá, a guriada, como dizem meus amigos de São Francisco do Sul lá, né? Abigail, Jails. A guriada que estudou com ele da 5ª a 8ª, disse assim: rapaz, mostra que é tu que manda mesmo. E fala pra eles assim, ó. Isso. O meu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Né? E ele foi grosso mesmo, mais grosso que um dedo destroncado. E ele foi lá e disse isso pro povo: ó, o meu pai vos açoitou com açoites, eu vos açoitarei com escorpiões. Vocês não viram nada, eu sou pior que o meu pai, eu vou mostrar que é eu que mando. Com isso, alguém na liderança deu um brado e disse: cada um a sua tenda, Israel, porque não temos nada com a casa de Davi. E eles decidiram criar um reino do norte. E esse reino do norte começou como a capital Siquém, depois Penuel, depois Tirza e a 4ª capital foi Samaria. E o reino sul ficou como capital Jerusalém. Então o reino sul ficou Roboão por mais um tempo, o reino norte Jeroboão, filho de Nebate. O reino norte teve aproximadamente 20 reis, o reino sul 19. O reino norte sobreviveu 250 anos, né? Depois foi cativo, e o reino sul 400 aproximadamente. Então são 150 anos de distância aí entre o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. A história de Daniel, Ananias, Misael e Azarias se deu no cativeiro do reino sul, que foi o cativeiro mais famoso, que é o reino de Judá, que onde a capital era Jerusalém, da onde tinha o templo de Salomão, que foi destruído pelos babilônicos. Mas o reino norte, eles apenas adoravam uma série de divindades, começaram com bezerro de ouro, com Jeroboão, e ali foram se arrastando só reis ruins que não adoravam a Deus. Então daí é que vem essa história do nascimento de Samaria, a capital do reino norte. Por isso que eu expliquei aqui como o reino se dividiu. Porque daí você diz, você lê na Bíblia: estava fulano reinando 20 anos em Israel e começou fulano a reinar em Judá. Você já entendeu que ali é uma ruptura. Reino norte, Israel, capital Samaria. Reino sul, capital Jerusalém, Judá e meia tribo de Benjamim. Essa foi a divisão de onde começou a cidade de Samaria, que nós vamos ver aqui na sequência a importância dela. Quando o rei da Assíria, Salmaneser, sitiou Samaria em 722 a.C., levou para o cativeiro as 10 tribos do norte. Vimos isso em 2 Reis 17:3. Mas foi Sargon II, sucessor de Salmaneser V, que concluiu o cativeiro dos israelitas. Das 10 tribos do norte,
os assírios levaram as 10 tribos do norte para outras regiões e trouxeram estrangeiros para povoarem a terra de Israel. Os poucos filhos de Israel que ficaram na terra se misturaram com os estrangeiros deportados de suas terras. Vimos isso em 2 Reis 17, capítulo 17, do verso 24 ao verso 31. Desse modo, seus filhos não eram totalmente judeus, nem completamente gentios. Eram os samaritanos. Eles estavam misturados. Isso. Porque quando o rei assírio pega, ele leva todos embora de Israel e traz povos que também eram escravo dele, também eram coisa, e traz para a terra de Jerusalém. A Bíblia, quando a gente vai ler ali 2 Reis, é interessante, você que está em casa depois, dá uma lida sobre a história. Diz assim, ó, e tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Aquilo que a promessa de Abraão e lá em Josué e tudo que tinham conquistado, aqui eles tinham perdido. O que aconteceu, que como esse povo começou a fazer tanta coisa ruim, leões começaram a vir e matar as pessoas. E esse é o negócio seguinte: ninguém conhece o costume do Deus dessa terra. Traz um sacerdote de lá, alguém, para que nos ensine como vamos apaziguar, para que a gente possa conviver aqui. E aí eles trazem um sacerdote e ele começa, faz um culto, ensina, mas também os deuses desses povos também continuam ali. É bom lembrar que a palavra Samaria vem de Semer. Isso. Semer era o nome do homem que morava no lugar quando Onri, pai de Acabe, comprou aquele lugar e ele colocou o nome de Samaria em homenagem a Semer, certo? Então o que acontece? Quando o Salmaneser ele sitia Israel e leva as 10 tribos do norte para o cativeiro assírico, a cidade ficou com apenas velhos, crianças, aleijados, e uma sobra do povo que não foi totalmente destruído. E daí o que acontece? Esse lugar fica praticamente desabitado. É evidentemente que, como a ausência do homem, os leões, os animais bestas acabam assumindo esse lugar. Então o que ocorre? O lugar fica desabitado. Então nós temos aqui 5 nações da qual Sargão trouxe gente. E o rei da Assíria, Sargão II, que aqui não diz, mas essa minha história diz que foi ele, trouxe gente de Babel, que é Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os fez habitar na cidade de Samaria em lugar dos israelitas que ele levou. Então esse povo que veio dessas 5 nações vieram para a terra de Samaria e contraíram matrimônio com os judeus que haviam sobrado do cativeiro. E isso aconteceu em Samaria. E eles ganharam o codinome de samaritanos. Por isso, a Bíblia não vai falar o nome da mulher samaritana, só diz que ela era samaritana. Às vezes a gente confunde bastante, é como a sunamita. A sunamita não é o nome dela, é Sunem, a terra onde ela habitava. Então isso ocorreu em Samaria. Então, quando os irmãos lerem essa história, vão ver que uma das razões de começar a inimizade está no versículo de número 33, que é 2 Reis 17, a origem dos samaritanos. Assim, ao Senhor temiam e também aos seus deuses serviam, segundo costumes das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Quer dizer, cada nação que veio representante dela de fora trouxe a sua divindade. Isso. E quando chegou em Samaria, não, eu adoro o Deus de Sucote. Mas eu adoro o Deus de Sefarvaim. O meu Deus é o Deus de Babel, de Babilônia. Não, mas o nosso Deus é o Senhor. Mas aí eles faziam isso. De manhã eles serviam o Deus, à tarde era outro, de noite era outro, de madrugada era outro. Então havia uma confusão generalizada. E para piorar a situação, eles levam o Pentateuco de Moisés, que era o material organizado mais didático daquele tempo, já que nós estamos falando de 2 Reis, um tempo histórico, então poderia ter ali alguns livros de 1 Samuel, talvez alguma coisa ali dos juízes, mas o que estava organizado era Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que eram os livros de Moisés. E eles levam esse Pentateuco e eles constroem um templo em Gerizim, esses samaritanos, com o Pentateuco, e diz, nós vamos adorar a Deus. Isso. Só que eles não tinham consistência no culto. Havia mistura de outras divindades e isso tornava eles uma coisa, porque ninguém sabia o que era, se eram servidores de Deus ou não. Só o problema é que daí os judeus que voltaram do cativeiro babilônico disseram assim, não, nós somos, dá licença, mas nós servimos a Jeová,
Nós somos o povo que não se misturou em 70 anos numa terra estranha. E aí começou a confusão. Começou a guerra entre eles. As diferenças entre judeus e samaritanos. Os judeus recusaram a ajuda dos samaritanos na reconstrução do templo de Jerusalém quando Judá retornou do cativeiro babilônico. Esdras 4, do 1 ao 4. Os samaritanos rejeitaram as escrituras do Antigo Testamento, adoraram apenas o Pentateuco e também construíram um templo rival no Monte Gerizim. Com esses fatos, a ruptura samaritana se consolidou, mas eles esperavam também a vinda do Messias. João 4, 25. Na era apostólica, Samaria era o nome da cidade e ao mesmo tempo de província romana. É como se fosse um estado, né? Isso. E ali havia Galileia, Judéia e Samaria. Isso. Que eram 3 regiões que a Palestina foi dividida pelos romanos. Ela mantinha ainda a questão. E uma das coisas é que eles não deixam construir o templo, porque o próprio judeu acreditava que quem colocava as mãos nas pedras de um templo para construí-lo deve adorar o Deus do qual o templo está sendo construído. É como... Lá em Esdras eles não foram permitidos. Na reconstrução de Esdras não foram permitidos. É interessante que eles fizeram essa oposição aqui na questão aqui de Esdras 4, da construção do templo, e depois nas construções do muro. Nós sabemos que uma das origens aqui do Sanbalat, embora é oronita, provavelmente ele era samaritano, de Oron. Então é uma questão da gente buscar, às vezes, porque o Sanbalat fazia oposição a Neemias, mas também está relacionado à origem dele. Isso. Então eles tentaram interditar a construção do templo, pedindo ao rei que parasse imediatamente, porque eles estavam se rebeliando, iam construir um império e tal e tal. Então isso aumentou a discussão, porque os judeus não aceitaram os samaritanos ajudar na construção do templo. Uhum. E essa rejeição causava briga. Agora imagina isso 600 anos, Fabiano. 600 anos. De geração em geração. Ensinando aos filhos. Geração. Aqui já estava impregnado. Lógico. Já vinha com aquilo já, com aquela rejeição dentro deles. Com algumas cidades do interior, em que há famílias, há famílias, por exemplo, 2 famílias ricas, ou que são originárias desse mesmo lugar, e que durante muitas gerações brigam e não deixam ninguém se casar entre eles. Isso. Aí se vão para a mesma escola e o menino se apaixona pela menina, tá feita a arruaça. Sim. Porque eles não vão aceitar. E já vi em alguns lugares que pessoas dessas famílias mataram os membros que contraíram matrimônio com os da outra família. Aí quando chega o evangelho e vem a transformação, glória a Deus quando transforma. Glória a Deus. Mas e quando chega o evangelho e essas famílias vão para a igreja e continuam brigando na igreja? Fazendo as divisões dentro da igreja. É a mesma história de samaritano e judeu se repetindo no século 21, 2019. Então, assim, se não houver perdão numa igreja dessa, não há crescimento. Senhor, vem, aviva-nos. O Senhor está dizendo, te une, te perdoa, conserta. A igreja está dividida, as pessoas estão divididas. Às vezes são 3 famílias, são 4. Já vi famílias que, quando um se levantava para cantar, os membros da família rival iam para a rua. Um dava sede, dava vontade de ir no banheiro. Quando acabava o louvor, voltava. E depois vice-versa. E assim ia. E a questão é, até quando vai isso? Se o evangelho é aquele muro que desaba e faz de todos os povos um só. De todas as etnias, faz uma etnia só. Era unanimemente a opinião dos que criam e estavam sempre juntos no templo. Juntos, não é apenas congregados, mas no mesmo espírito. A união, a unidade. Que é uma coisa possível. Não é uma coisa impossível de alcançar. Não é. A gente tem que deixar o nosso orgulho de lado, quebrar esse protocolo e dizer não quero ser um judeu radical e nem um samaritano preconceituoso. Isso. O evangelho entre os samaritanos. O relacionamento cristão com os samaritanos começou de forma salutar, com o Senhor Jesus, e depois continuou com Filipe. Este aqui é o mesmo que foi escolhido como um dos 7 diáconos, Atos 6 e 5. Mas logo se destacou na pregação do evangelho e aparece há cerca de 20 anos depois com o evangelista, Atos 21 e 8. Jesus e os samaritanos. Os samaritanos, numa ocasião, recusaram-se a receber Jesus quando ele estava no caminho de Jerusalém,
Nós vimos isso em Lucas, do capítulo 9, do verso 52 e 53. Mas na aldeia de Sicar, em Samaria, João 4 e 5, os samaritanos receberam Jesus e creram na sua mensagem, como resultado do testemunho da mulher samaritana. João 4, 39 e 42. A passagem do bom samaritano, que é a passagem do samaritano, né? Lucas 10, 25 e 28. Foi uma lição para os judeus. Eles não deviam imitar o levita, nem o sacerdote, mas o samaritano. Jesus proibiu os discípulos de entrarem em cidades de Samaria, porque ele fora enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, 5 ao 6. Uma vez que ainda não era tempo, mas depois da sua ressurreição dentre os mortos, Jesus mandou pregar em Samaria. Atos 1 e 8. Felipe agora estava cumprindo com êxito a sua missão. Como o irmão Eliel estava falando há pouco, quando o evangelho ele penetra dentro de você e quando o Espírito de Deus forma esse novo ser, essa nova criatura, essas barreiras étnicas que a gente tem, elas caem por terra, né? Porque quando a gente vê Atos 1 e 8, que ele manda pregar o evangelho a todas as partes, sim, eles ficam ali. E o 8 e 1 vem a perseguição, né? Começa a história da perseguição. E eles saem pelas terras e aí vão a Samaria. Agora estão prontos. E nessa aldeia de Sicar aqui, se Jesus estivesse com os discípulos ali, eles mesmos tinham atrapalhado a propagação do evangelho. Em vez de ser ferramenta para que se alcançasse o objetivo, eles atrapalhariam. A princípio parece que até próprio Jesus entrou na questão do preconceito, quando em Mateus 10,5 ele disse: não entreis em aldeia de samaritano. Mas na realidade o que Jesus está falando e está fazendo é aguardando o tempo certo. Claro. Porque João 11 diz que ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas se os seus o recebessem, ele seria dos judeus. Mas os seus não receberam, mas primeiro ofereceu aos seus. Por isso que quando ele fala com a mulher samaritana, quando ela pede da água da vida, ele diz: e vem a hora. Aí ele diz: e já chegou. Isso. Porque ele antecipa essa hora para ela, porque o momento não havia chegado. Só que Jesus começa a quebrar isso, porque ele já sabia que isso ia ser quebrado. Ele já sabia. Claro que ele já sabia. Por que ele passou por dentro de Samaria e chegou até a aldeia de Sicar? Ah, irmão, é porque tinha aquela mulher que ele precisava falar com ela. Não, irmão, por uma questão geográfica. O judeu achava que dava azar passar por dentro de Samaria. Eles eram preconceituosos. Davam uma volta muito maior, muito mais longa, para não passar por Samaria. E era necessário passar por Samaria, e Jesus passou por Samaria. E mais interessante, ele não era preconceituoso porque ele virou-se para aquela mulher que não se comunicava, porque já via que ele era judeu, pelas vestes, pelo jeito, e ele diz: me dá água. Na hora ela diz: como que tu, sendo judeu, pedes a mim que sou samaritana? Ou tipo assim, você esqueceu que a gente não se fala? Tá doido? A gente não conversa. Aí Jesus diz assim: ó, mulher, se tu soubesse quem te diz, dai-me de beber, tu pediria e eu lhe daria a água da vida, que tu nunca mais precisaria baixar e tomar para não ter mais sede. Ela assim: me dá essa água, imaginando ela querendo, né, parar de descer lá embaixo, achando que se tratava de uma água física. Ele diz: não, mas aquele que crê em mim, espírito e em verdade, entra na questão. Aí ela diz, aí Jesus vai dizer assim: não, então vai lá e busca teu marido e vamos conversar. Ela assim: não, eu não tenho. Ele dissesse: bem, porque tu já teve 5 e o que tu tem não é teu, é roubado, porque esse não é teu marido. Aí ela diz: eu vejo que tu és profeta. E essa conversa acabou abrindo as portas de Samaria para o evangelho da graça de Deus, mesmo antes de Jesus ter morrido na cruz e ser ratificadamente rejeitado pelos judeus. Então Jesus ele vai fazer isso em Atos 8. E ele falando sobre, né, ir por todo mundo, falando sobre a pregação do evangelho, ele diz que é pregar em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então ele não esqueceu de Samaria. Não. Ele colocou ali. Então Jesus não era preconceituoso. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, que Jesus profere. Tanto os levitas quanto os sacerdotes, eles eram agentes, os agentes da propagação desse ódio. Isso. Eles eram os agentes, porque principalmente no campo do religioso é que se fazia essa distinção entre judeu e samaritano. Isso. Tanto que quando eles queriam ofender alguém, ou ofender Jesus, eles disseram:
temos razão de dizer que tu és samaritano e que estás endemoniado. Estás endemoniado. Porque para eles era a mesma coisa. Isso. Para eles é a mesma coisa. Aí quem perguntou para Jesus quem era o meu próximo? Foi um doutor da lei. E quem eram os levitas e sacerdotes para o doutor da lei? Pessoas extraordinariamente corretas, não é? E agora Jesus vai colocar um homem caído e vai colocar um levita passando e não se importando. Um sacerdote passando e não se importando. A gente não precisa alegorizar isso. O que Jesus está falando é um doutor da lei. Isso. Que pergunta quem é o próximo dele. Aí no terceiro ponto, então, Jesus vai dizer, mas ocasionalmente, Jesus de propósito fez isso, descia por aquele lugar um homem que eu não sei o nome, mas ele era um samaritano. Uma coisa interessante, irmãos, que a gente sempre fala, que Jesus é o bom samaritano. Na verdade, Jesus não é o bom samaritano. Porque se a gente falar o bom samaritano, a gente quer dizer assim, tá, e os outros samaritanos são ruins? E outra, Jesus não está dizendo que é ele. Jesus simplesmente fez uma narrativa. Isso. E Jesus também não chamou o samaritano de bom. A gente é que diz que ele é bom. E a parábola é que diz que ele é o bom. Mas na verdade, que bom... foi epígrafe que os homens colocaram mas cima, bom né? Não tem ninguém, irmãos. Nós todos dependemos da graça de Deus. Só que o doutor da lei era ensinado a odiar um samaritano. E isso religiosamente. Aí Jesus vai dizer, mas vinha por aquele caminho um samaritano. Aí o doutor da lei deve ter dado um passinho para trás. Não pode. Aí Jesus dizia, ele parou. Não, parou, mas com certeza ele vai andar, porque ele não vai parar para ajudar. Não, ele desceu da sua cavalgadura. Não, desceu. E colocou vinho e azeite na ferida. Não é possível, essa história não tá ficando boa. E outra, pegou o homem caído e colocou a sua cavalgadura e foi a pé. Até o hospital, que a Bíblia chama de estalagem. E foi lá e lhe deu 2 moedas e disse assim, ó, fica a conta paga. Se passar, me liga depois que eu passo aqui e pago. Aí Jesus vira pro doutor da lei e diz, qual deles foi o próximo desse homem? Ele deve ter dado mais um passinho para trás e bem baixinho ele deve ter dito, o que usou de misericórdia. Aí Jesus assim, mais alto, quem? O que usou de misericórdia. Tá, e por que não fala o samaritano? É porque dá azar. Então qual é a lição da parábola do samaritano? Saber e não fazer. Isso. Aquele homem sabia a lei, só não praticava porque tinha uma classe de gente que ele rejeitava. Aí ele diz, não, tem que amar sim, as pessoas que estão no meu nível social. Eu posso abraçar e apertar a mão sim, mas de quem está cheiroso. É mais ou menos isso que ocorre na atualidade. O mesmo grupo que eu me identifico ali. Faz uma janta? Faz. Para quem? Para quem pode recompensar depois ou alguém que está em uma posição de te dar alguma coisa. Isso é uma segunda intenção. Isso. Aí Jesus vem e bate em cima disso aí. E quebra isso. Quebra na parábola, quebra no anúncio da pregação, quebra na história de Lucas 4 com aquela mulher e quebra e vai quebrando e vai quebrando e está quebrando até hoje o preconceito que às vezes está em nosso coração. Por que eu não posso abraçar uma pessoa que propaga uma fé diferente da minha? Por que eu não posso ter um bom amigo de alguém que não é da minha igreja e nem tem uma doutrina parecida com a minha? Por que eu não posso conversar com essas pessoas e por que eu não posso abraçá-las? Por que eu não posso ir no aniversário de um amigo que é católico? Porque eu sou preconceituoso? Vou me contaminar, né? E não é... Então Jesus não deveria ter ido na casa de Zaqueu? Porque Zaqueu era publicano? E publicano e samaritano e endemoniado era a mesma coisa. E Jesus foi. E disse, hoje me convém não só entrar, mas pousar na tua casa. Chegou salvação naquela casa e os religiosos lá fora dizendo, mas não pode, isso aí tá errado, não pode chegar com um pecador e comer com eles, porque para eles comer com um pecador era se tornar pecador. Só que quando Jesus encostava no leproso, ele não ficava leproso, o leproso era purificado. Quando ele se aproximava do pecador, ele não se tornava um pecador, mas o pecador se arrependia como Zaqueu e diz, eu devolvo o que eu roubei quadruplicado. Claro. E aquela mulher samaritana, ela vai à aldeia e traz toda a aldeia. E eles imploram para que Jesus fique com eles. Vê como é, você tendo o evangelho, esse poder de transformação. O Romanos diz, né? Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. E tem a questão do arrependimento do ladrão, porque assim, o Zaqueu era ladrão, a gente sabia. E ele, se arrependendo, ele diz, eu devolvo quadruplicado. Né? Poderia devolver só o que roubou, tá bom. Interessante é quando o ladrão diz, eu tô arrependido, eu me arrependo. Vai devolver? Não, devolver o que eu roubei não. Já está conosco o presbítero irmão Ricardo Mendonça. Seja muito bem-vindo, irmão Ricardo. Estava no Templo Sede. Amém. Dando discipulado, né? Chega um pouquinho mais tarde. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e falar
como já aprendi aqui nesse pouco espaço de tempo que cheguei, né? Minha vontade é ficar bem caladinho aqui e deixar vocês dois falando à vontade. Porque que coisa boa é a palavra de Deus, né? Engraçado que tudo isso que o pastor ou o evangelista Simão Eliaúlo está dizendo, a gente tem conhecimento. Não como ele, né? Mas a gente tem conhecimento. Mas toda vez que é falado, produz uma coisa tão boa na nossa vida, na nossa alma, no espírito. E eu acredito que isso está acontecendo com os irmãos lá do outro lado. Que Deus os abençoe. Amém. Abençoe o irmão Will, que está aqui na técnica de som, presbítero irmão Fabiano e o irmão Eliaúlo. Amém? Glória a Deus por isso. O segundo tópico e o número 2. O poder de Deus entre os samaritanos. Filipe foi impulsionado pelo Espírito Santo. Do contrário, não ousaria enfrentar as hostilidades dos samaritanos. Filipe lhes pregava a Cristo com poder, de modo que as multidões prestavam atenção no que ele dizia, pois ouviam e viam os sinais que ele fazia. Era algo inédito que atraía as multidões, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Essa manifestação era o autêntico poder do alto contra as hostes por meio da pregação do evangelho. Filipe revolucionou a cidade pelo poder de Deus. Quando você chega em um lugar com o evangelho, às vezes uma cidade dominada por vícios, violência, brigas, discussões, e quando o verdadeiro evangelho entra dentro dessa cidade, há a mudança. E eu pergunto aos senhores aqui, vocês acham que, por exemplo, se não fosse a morte de Estevão e a probabilidade de outros morrerem na sequência, vocês acham que Filipe entraria em Samaria e pregava? Não. Por vontade própria? Porque a Bíblia diz, o que o senhor acha? Porque o preconceito tinha. É verdade. Eles assim, porque lá no meio do samaritano, eu não vou ser perseguido porque é samaritano. Os judeus que mataram Estevão, que Saulo ajudou, não vão vir me matar aqui. E ele foi. Só que chegou lá, ele não ficou de boca fechada. Ele começou a pregar em Samaria. Isso. E aí o poder de Deus desceu, porque eles não imaginavam. Porque para eles, os samaritanos eram sub-humanos. Era como se fosse uma raça inferior. E agora Deus, vocês querem? Então tá. Estevão, vem pra cá. Ó, pessoalzinho que tá aí, tudo aglomerado em Jerusalém. Vamos andar? Vamos andar? E hoje a gente faz congresso só pros crentes. Só pros crentes. E ainda os crentes ficam fazendo biquinho. Não gostei do pregador, não gostei das luzes, não gostei do uniforme, não gostei do cantor, não estava afinado, como se o culto fosse para eles. E a gente cria uma geração de mimado. Porque a gente faz congresso para agradar crente. E a gente deveria fazer congresso para ganhar almas. Para convidar pessoas que nunca ouviram o evangelho, que nunca entraram em uma igreja. E agora Filipe está onde? Em Samaria. Por isso a importância que muitas vezes nós perdemos esse alvo, essa identidade. Porque no 1:8 eles se alegravam no Espírito e ficaram entre eles ali e foram amontoando, e aquilo ali estava confortável. Gostoso. Confortável, e não obedeceram à voz do Senhor. Assim, e ide por todo mundo e pregar. Eles não obedeceram isso. Ser-me-eis testemunhas. Isso, porque aquilo estava confortável ali. Aí vem agora Atos 8:1, a perseguição acirrada, e agora ele sai e começa a pregação do evangelho e a mudança, né? O batismo no Espírito Santo. Havia muita alegria na cidade com a chegada de Filipe, que batizava homens e mulheres. A notícia desses fatos chegou à igreja de Jerusalém, que enviou os apóstolos Pedro e João, aos quais trouxeram o que ainda faltava aos samaritanos convertidos, o batismo no Espírito Santo. Ao chegar em Samaria, lhes impuseram as mãos sobre os novos crentes, que receberam o Espírito Santo. Então Deus capacita para pregar e capacita também para ouvir, e vai na frente trabalhando e abrindo os caminhos, né? Por isso que devemos, muitas vezes a gente olha para as pessoas e a gente fica com receio de convidar para ir na igreja ou de falar para Jesus, né? E muitas vezes não sabe que ali é uma alma, e que se você convidá-lo para vir à igreja,
Ele vem à igreja, o pregador prega, a mensagem penetra dentro dele e transforma a vida daquela pessoa. E você ganhou mais uma alma para o reino de Deus. Uma alma, né? É como eu já vou passar para o Irmão Ricardo, mas é que o Irmão Ricardo estava falando que durante um tempo na classe de discipulado, ele tinha um aluno só. Jesus tinha uma aluna só, que era a samaritana. Isso. É verdade. E olha o que ela fez na cidade. Porque uma mulher que tinha casado 5 vezes é conhecida na aldeia. E agora ela chega e diz: eu encontrei um homem no poço que ele contou toda a minha vida. Queria que vocês conhecessem. E outra coisa é que a obra não parou só na mulher, né? Olha o que diz a lição. Filipe atraiu multidões. Isso. Em Samaria. Multidões. Em Samaria. Em Samaria. Não foi multidão. Engraçado que quando Jesus pregava, fala mais sobre multidão. Aqui está falando sobre multidões. Quer dizer, foi por quê? Uma das coisas que me chamou a atenção, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Certo? Outra coisa, olhando por outra ótica, irmão Eliel, o sobrenatural de Deus é uma das coisas que mais atrai o povo que não tem conhecimento das Escrituras, que não tem conhecimento da verdade. Porque nós aqui não estamos atrás de... Nós que estamos aqui há tempo na igreja, nós não precisamos de ver o sobrenatural de Deus para crer como cremos, né? Para termos as nossas convicções e para falarmos com a ousadia que falamos. Nós não precisamos disso. Mas lá fora precisa. E é uma coisa que falta nos dias de hoje, certo? O operar de Deus, o sobrenatural de Deus. Quer dizer, eu vejo o sobrenatural de Deus lá na cidade de Sicar, quando Jesus falou com aquela mulher e ela saiu anunciando. Para alguém que ler aquilo ali pela primeira vez, pode não parecer um sobrenatural. Pode não parecer. Mas para mim foi porque eu conheço o resto da história. Nós conhecemos o resto da história e estamos falando agora uma outra parte dela, da história. Certo? Então, quer dizer, olha só como frutificou e como foi mais fácil para Filipe. Né? Embora que eu concordo com você que ele foi porque lá ninguém vai me perseguir. Mas enganado estava ele, né? Deus tinha os seus propósitos. Deus na sua onisciência, sabe o que tinha que acontecer, o que ele queria fazer. Então, quer dizer, que Deus possa nos orientar cada vez mais sobre a palavra, porque vai chegar pessoas, né? Nem que seja uma só, meu irmão, nem que seja uma só. Vai chegar pessoas para você, certo? Que vai chegar ao conhecimento da verdade pelas suas palavras e depois essa pessoa vai passar na sua frente, rapaz. Ela vai passar na sua frente. Você vai sentar e vai ouvir ela pregar para você e te ensinar coisa que você não sabia, que você não tinha conhecimento e não tinha entendimento. É assim que Deus trabalha. E Deus, com certeza, né, quando salvou Filipe, já tinha o propósito na vida dele. Né? Ele foi até lá e fez o que fez. Né? Ainda que cada um tem um trabalho a fazer na obra de Deus. Mas o Espírito Santo, como o irmão Fabiano falou aqui sobre o batismo com o Espírito Santo, nem ouvimos falar que há Espírito Santo. Quer dizer, então foi lá Pedro e João, né, os quais trouxeram o que ainda faltava aos samaritanos convertidos. Certo? Engraçado que lá na minha sala hoje eu falei sobre crer no batismo com o Espírito Santo para os novos convertidos. Né? Então, quer dizer, tudo é possível ao que crê. E a lição hoje, amém. É maravilhoso. E quando eu estava lendo a lição aqui e estudando, o interessante é que isso não foi só para essa época. Isso é para os dias de hoje. Eu e o irmão Ricardo, nós saímos às vezes nos grupos familiares, e já saímos muito tempo atrás aí também, muitas vezes, e vimos o trabalhar de Deus através de nós. Né? Quantas vezes a gente entrou em casas, em lares, e não sabia nem onde é que estava entrando. Né? Fomos convidados e ali a gente falou a palavra de Deus, parece que nada aconteceu, mas depois veio a notícia. Eu me lembro que certa vez eu cheguei aqui no Templo Sede, e aí as lutas, e eu pensando várias coisas, olha, parar com tudo, veio aquela... E de repente saiu uma senhora de dentro, uma jovem mulher, casada, e eu tinha feito... 3 ou 4 meses antes eu tinha feito uma visita pelo grupo familiar na casa deles e também não sabia, eu fui levado e lá abri a Bíblia e falei sobre a palavra de Deus
E ela olhou para mim e disse assim: nunca pare de fazer o trabalho que você faz. Porque naquele dia que você entrou na nossa casa, a nossa vida mudou. Glória a Deus. Então, assim, e outros, e casas que espíritos demoníacos se manifestaram e as pessoas foram libertas, e depois eu fui à igreja e vi que a pessoa estava na igreja com a família. Então Deus até hoje opera. O que precisa é a gente se dispor. Porque se você ficar fechado entre as quatro paredes e ficar naquela mesmice, não, mas Deus não pode me usar. Não, é porque se você sair, se você se predispor, Ele vai cooperar com você. Aquilo que está lá em Marcos 16. E Pedro era um dos mais preconceituosos. Até em Atos 10 Deus vai quebrar um preconceito com ele em relação a Cornélio. Mas aqui no texto diz que quando os apóstolos souberam que em Jerusalém que estavam em Samaria recebendo a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, aquilo que o presbítero Ricardo disse, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. Aí com letra maiúscula, aí onde que veio o batismo no Espírito Santo entre os samaritanos. Eles poderiam dizer: não vou orar porque tu és samaritano. Né? Às vezes a pessoa pensa: não, isso aqui é um ex-presidiário, é um ex-usuário de droga, esse é homossexual, então a gente nem vai falar, porque ele não vai aguentar, não vai ouvir, não quer saber. Mas dali pode começar uma renovação, um revestimento e uma pessoa que vai ganhar muitas almas para Jesus. O nosso terceiro tópico: Filipe em Samaria e Simão, o mágico. Antes da chegada de Filipe a Samaria, ali estava Simão, o mágico, um entre vários impostores que afirmavam possuir os segredos da natureza e comunicar-se com o mundo invisível, dedicando-se ao ocultismo e ao curandeirismo. Tudo isso se chama artes mágicas, superstições populares e práticas enganosas sobre a égide do príncipe das trevas. Então existem as coisas ilusórias. Isso. Existe a realidade, aquilo que o poder de Deus manifestado realiza, né? Aquilo, quando se manifesta o poder de Deus, ele se realiza as coisas concretas. As pessoas realmente elas são curadas daquilo, realmente elas são libertas, realmente elas não voltam mais, né? Quando realmente o poder de Deus opera sobre a pessoa, há uma mudança. Mas há pessoas que fazem manipulações e enganos. Pode falar, irmão Ricardo. O que me chama a atenção aqui também é que a lição chama ele de impostor, né? Chama ele de impostor, ou os impostores que existem hoje no nosso dia. E se você for ler o versículo, tem um versículo que diz que dizendo, esta é a virtude e esta é a grande virtude de Deus. Olhe bem, que confusão estava na mente dessas pessoas. E eu vejo, irmão Fabiano, que tem pessoas que creem nesse tipo de coisa porque acham que é um sobrenatural de Deus, certo? Então, quer dizer, desvirtua, tira o foco dele da verdade, porque está iludido com uma coisa que vai tirar ele a esperança de salvação, ou até mesmo de ouvir e de crer, certo? Por que lá eles creram em Filipe? Porque Filipe fez os sinais, né? E com certeza os sinais que Deus faz na vida de um homem ou de uma mulher é diferente, porque é acompanhado de gozo na alma, de, né, sentimento de culpa jogado fora, o perdão do pecado, mudança de vida. Muito bem. Então, quer dizer, é o perigo que corre hoje. Porque eu tenho um tio, falecido já, que disse que uma vez foi num benzedor, estava com dor de dente. E ele era crente, morreu crente, pregador da palavra. Mas dizia isso: rapaz, a dor de dente parou na hora. E como é que isso aconteceu? Ele perguntava, né? Como é que isso aconteceu? Quer dizer, como que Deus... Eu quero até fazer uma pergunta para o irmão Eliel, que tem uma palavra na Bíblia que diz assim, que eu enviarei a operação do erro para que creia a mentira. Sim. Certo? Então, Deus permite, eu acho que Deus permite, né? Ou será que Deus permite essas coisas acontecerem? Porque igual os magos lá do Jambres e Jambres. Imitavam, Moisés jogou, virou cobra. Pera aí, vem. Só que a cobra de Moisés engoliu deles. Quer dizer, mostrando que mais poder, mais força, onde estava a verdade. Então, vocês tomem cuidado. O irmão Eliel já vai responder a pergunta que eu fiz aqui. Mas assim, tomem cuidado. Porque lá também faz. Lá também acontece.
O homem, rapaz, ele tem alguma coisa de Deus, ó. É o que diziam aqui. O Simão, ele tem alguma coisa de Deus. É virtude de Deus isso aí. Olha o que ele faz. Olha os sinais que eles fazem. Por isso, eu ainda falei há pouco tempo atrás, há poucos instantes atrás, eu falei sobre as operações de maravilha ou sobrenatural de Deus está no nosso meio, porque a gente não vai ficar confundido. Uma coisa importante entender que o texto que Deus enviará a operação do erro está relacionado a um contexto da grande tribulação. E tem também um texto de Romanos 1 que diz como não querem crer, então Deus já entregou aos desejos. Então existe essa possibilidade porque Deus tem um tempo em que ele é misericórdia e amor, e depois a emenda da continuação chama-se justiça e punição. Continua amando, mas agora de forma punitiva. Existe a fé natural também, que a pessoa pela própria imposição de mãos crê que o outro pode ser curado, mas não existe fé salvífica. Quer dizer, não são pessoas que vivem com Jesus santificados e que estão caminhando para o céu, mas tem apenas a fé natural. É complicado a gente aceitar isso, mas quando a gente lê sobre os magos de Êxodo, lá onde Moisés fez os milagres, e daí o que acontece? O que acontece em seguida, os magos fazem o mesmo, é o truque. É o truque. A Bíblia diz que esse Simão, ele exercia artes mágicas. Então, de uma forma que ele fazia, que ele era convincente. Então, acontecia alguma coisa, de uma forma de manipulação, em que as pessoas daquela cidade tinham ele como uma grande personagem, né? Isso só foi quebrado com a presença de Filipe pregando e fazendo milagres em nome de Jesus. Porque quando o Espírito de Deus se manifesta, se dissipa. O irmão Ricardo, como falou, a serpente eles também colocaram. Sim, porque só o poder que do mal. Moisés veio e engoliu todo, e outra coisa, eles imitaram até a terceira praga, né? Dali em diante não conseguiram mais. É bom a gente lembrar que o mal também tem poder. A gente pensa que não, mas o mal também tem poder. Diz que transfigura em anjo de luz, né? Lógico, tem poder. Então a gente às vezes se engana, né? Porque a gente vai junto, acredita. Porque tem uma pessoa aí que está colocando um negocinho lá na água e tal, e está fazendo os milagres. Bom, gente, a pessoa tem aquela convicção tão forte que ela sai de lá psicologicamente curada e restaurada. Mas depois isso pode voltar. Então agora quando Deus faz, ele faz de uma vez só. Tá pronto, né? E ponto final. Eu vejo isso como uma balança de Deus. Deus permite que o mal tenha poder? Permite. É uma balança. E a palavra de Deus está diante de nós, certo? A verdade está diante de nós. Qual que você vai escolher? Porque a verdade, ela traz para o homem, muitas das vezes, vem junto à renúncia. Você tem que renunciar a muita coisa. Você tem que renunciar ao seu eu, o seu ego, e renunciar a muitas práticas na sua vida para que a verdade venha fluir na sua vida. Agora, tem um outro lado também que, né, às vezes as coisas são bem mais fáceis, né? E é bem mais prazeroso. E me convém bem mais. Então Deus te coloca você nessa balança para ver o que você vai escolher. O que você vai escolher? Ou ele ou a farsa. Olha a força do mal em Apocalipse 13. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. A gente sabe que está relacionado ao truque. Que é Apocalipse 13:12, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Então, o poder do mal manifesto atrai adoração ao mal. Para que eu vou adorar Jesus se tem um milagre paralelo? Então é importante que a gente reconheça que existe isso no mundo espiritual, mas que o milagre verdadeiro só está em Jesus. Porque agora vai trazer alegria na sua alma e liberdade. Não vai te deixar preso aquilo, né? Uma pergunta para o irmão ali? Não, eu acho que é um agradecimento. Isso. Simão, o mágico, nesse contexto de tanta alegria e gozo entre o povo, mediante a obra realizada por Filipe, surge a figura de um cidadão, Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria dizendo que era um grande personagem. Ele estava na cidade antes da chegada de Filipe e era reconhecido pela população como a grande virtude de Deus. Isso significa que Simão se declarava um tipo de emanação ou representação do ser divino. No entanto, não passava de um embusteiro que durante muito tempo iludia o povo com artes mágicas. Então sempre vai ter que estar buscando, sempre vai ter que estar fazendo mais.
Essas pessoas que trabalham com isso, que atrai as pessoas pelo entretenimento, sempre vão ter que estar aumentando suas mágicas. Antigamente, há muito tempo atrás, a mágica era esconder lá a moeda atrás da orelha. Hoje isso já não atrai mais. Agora já são outros tipos, são aperfeiçoados. E no Evangelho não, há uma transformação. Sim. A pessoa muda, ela não vive mais pelo milagre. Interessante como a Bíblia é histórica e tem um poder transformador, né? Só por isso, porque ela é a palavra de Deus. A conversão de Simão, o mágico. O texto sagrado afirma: e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. É difícil saber até que ponto a conversão de Simão, o mágico, era genuína, pois o relato indica tratar-se de uma conversão meramente intelectual ou artificial. A avaliação do apóstolo Pedro foi: o teu coração não é reto diante de Deus. Assim, impressionado com os milagres de Filipe operava, Simão teria se convencido de ser Jesus o Messias, mas não houve uma transformação em sua vida. Então nós temos uma diferença, irmão Eliel, entre conversão e ser convencido ao Evangelho. É isso? Uma coisa importante é que ele já era até batizado, irmão Ricardo. Ele foi batizado em águas, tudo. E ele, impressionado com os milagres, e começou a pensar consigo mesmo, né? Quem me dera um poder desse, o que eu faço para obtê-lo? Mas o coração dele ainda era ruim, porque a intenção dele ainda era ganhar dinheiro com aquilo, lucrar com aquilo. Como eu disse anteriormente, o Evangelho dá ênfase para o obreiro receber seu salário, claro que sim, mas não dá ênfase para você enriquecer por meio dele. As pessoas acham que aquele versículo que não há quem tenha deixado pai, mãe, irmão e irmã por amor de mim não receba 100 vezes nessa vida. Tem gente que acha que aquilo ali é money, grana, dinheiro, tutu. Mas não é dinheiro não, irmão. Jesus está falando que a gente vai receber 100 vezes em irmão, mãe, pai. Por quê? Hoje eu não tenho mais somente 4 irmãos. Hoje eu tenho milhares. Esse é o sentido do texto. É claro que biologicamente tem 4. Né? E mães, eu tenho uma mãe, mas no Evangelho eles ganhariam muitas mães, porque haveria o mesmo afeto, a mesma proteção. Na perseguição eles aprenderiam a cuidar um do outro. Não é grana, não é grana. Se você quiser ficar rico, trabalhe, mas não pregue para isso. Ah, mas eu vendi muitos livros, eu enriqueci. É a consequência, mas não busque isso, porque a Bíblia diz que quem ama o dinheiro não se farta de dinheiro. Então quem ama o dinheiro ou vai ficar envergonhado ou na cadeia. Porque quem ama o dinheiro não se farta de dinheiro e vai tanto no moinho como um rato até que deixa o focinho. Chega uma hora ele te pega. Porque a Bíblia diz lá em Pedro 2 e 2, né? 2 e 3 de 2 Pedro. E farão de vós negócio, falando dos falsos mestres. Embutirão a heresia junto com a pregação e farão de vós negócio. Tipo, quanto é que você quer pela tua igreja? Vende-se uma igreja com 30 dizimistas, portanto, e farão de vós negócio. Isso. O irmão Fabiano, meu Eliel, e eu fico maravilhado de como a Bíblia ela é atual, né? Até que ponto a conversão de Simão, o mágico, era genuína. E eu vi nos dias de hoje, nos nossos dias, uma pessoa, filho de crente, né? Tava com a vida arrasada, no vício, no álcool, tudo, veio para a igreja, aceitou Jesus, voltou para Jesus. A mãe orava muito tempo por ele. Falei, que bênção. Os crentes andam tudo de carrão, andam tudo bem vestido. Não, esse negócio aqui é pra mim também, né? Eu vim pra cá porque eu quero melhorar de vida, E foi só isso que aconteceu, né? Ou melhor, isso não aconteceu. O que aconteceu é que hoje ele tá lá no mundo de novo e achando que ele era um verdadeiro Simão, achando que as coisas de Deus, ou queria barganhar com Deus. Um jeito, eu estou aqui na casa de Deus, o Senhor me enche de bens e de coisas materiais e estamos decididos, estamos feitos no negócio. Mas isso está acontecendo muito nos dias de hoje. Irmãos, tem muitos crentes, muitos crentes nessa situação, e por isso nós devemos buscar a Deus, orar, jejuar, para que Deus nos dê palavra, como deu para Filipe, certo? E como deu para
Pedro. Filipe não foi rústico, posso dizer assim, como Pedro. Filipe pregou, ganhou Simão. Maravilha. Simão, agora, essa aqui é uma ovelhinha minha. Ainda vi uma pessoa dizer isso ontem. Isso aqui é uma ovelhinha minha. Pedro, rapaz, teu dinheiro é para tua perdição. Então tem gente que às vezes critica uma palavra de exortação, critica uma palavra dura, que às vezes que o pastor prega, né? Ou até mesmo nós, critica, mas rapaz, tem hora que tem que ser assim. Tu não pode negociar, né? Claro, tem coisas que não assim. se pode negociar. É pra tua perdição, rapaz. Tem coisa que só resolve com a bronca. Tem gente que só aprende com a bronca. É verdade. Porque daí você vai, ele delineou, né, o apóstolo Pedro, porque ele percebeu a intenção do coração. Porque ele pensou assim, mas isso aí está acontecendo, porque provavelmente pessoas ali que se converteram já saíram anunciando e também milagres aconteceram através deles. O que Simão deve ter pensado? Eu me converto, me batizo e automaticamente eu recebo isso daí e já saio fazendo. Como ele viu que o passar do tempo, talvez ele tentou e não conseguiu, talvez até impôs a mão em alguém, mas viu que não funcionou da mesma forma, ele chamou eles lá no cantinho. Vamos conversar ao pé da orelha. Vamos negociar. Vamos negociar aqui, já que não deu por isso aqui, vamos ver como é que vamos fazer. E aí eles foram, e aí Pedro foi enfático. E ele diz assim, arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então, as coisas que estavam em oculto lá dentro. Às vezes tem desejo que a gente mascara, tá no meio dos crentes, vive no meio dos crentes, mas lá dentro no seu coração tem um pensamento mascarado em oculto. Desejos em coisas que não pertencem às vezes a a ele. Posição, poder. Isso. E outra coisa, como a bronca que o irmão Eliel falou, não é nada mais, nada menos do que o grande amor do Espírito Santo para com a pessoa. Tá sendo açoitado? Tá. Né? Olha, Jesus uma vez disse para Pedro assim, bem-aventurado és tu, Simão. Quem te revelou isso aí foi meu pai, né? Acerca de quem era Jesus. Mais pra frente um pouquinho, o que aconteceu? Para trás de mim, Satanás. Versículo pra frente. Poupa-te, né? Ele falou. Então chama, quer dizer, diz, olha, Satanás tá na tua boca aí, Pedro. Mas o que aconteceu? Era o grande amor de Jesus para com Pedro. Pedro aprendeu. Quem foi Pedro depois? Amém? Sim. A repreensão do apóstolo Pedro. Simão, o mágico, foi desmascarado na tentativa de subornar o apóstolo Pedro, pensando ser possível comprar o poder do Espírito Santo. Essa atitude não condiz com a postura de um novo convertido, que ainda não compreende a natureza da fé cristã. 1 Timóteo 3:6. Parece que Simão imaginou ter descoberto uma nova fórmula mágica, como os exorcistas de Éfeso, de Atos 19:13, que são os filhos de Cefa, e dessa forma achou que podia comprar essa fórmula para ampliar o seu currículo e acrescentar o seu cardápio de um novo serviço para o povo. Ele não agiu com sinceridade, por isso o apóstolo Pedro o amaldiçoou. Foi o nome de Simão que veio o termo simonia, que consiste no ato deliberado de comprar ou vender as coisas sagradas, as coisas espirituais. Os discípulos de Simão ainda estão por aí negociando e vendendo as coisas espirituais. Tem aquilo que a gente ouve, né, irmão Eliel? Sim, tem os extremos, né? Que o pregador, um pastor ligou para um pregador e convidando, ele disse, não, pastor, eu vou, mas eu cobro tanto. Cobro 2.000. Aí ele disse, não, tudo bem, eu te pago os 2.000, mas eu quero isso, batismo, eu quero batismo, eu quero cura, que ressuscite, eu quero que cure, eu quero que isso, e o telefone ficou pom, porque daí não vai se manifestar aquilo, porque não é o Espírito de Deus. Então eu digo assim, o salário do obreiro deve ser pago. Claro que sim, a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Paulo diz que recebeu o salário de outras igrejas para atender a igreja em Corinto. Evidentemente, Paulo diz em 1 Timóteo 5,17 que os presbíteros devem ser dignos de duplicado salário, principalmente que exercem o ensino e a palavra. A gente tem muita base para isso a respeito do salário. E os que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Então viver do evangelho não é regaladamente, como a gente diz, é viver do evangelho. Né?
Então, assim, que a igreja que convida deve se preocupar com o pregador? Claro que sim. Você vai pegar o pregador, deixar ele com fome? Não. Você vai pagar a gasolina dele, porque o carro não anda com água, tem que pagar. Não, mas eu não tenho dinheiro. Então, faz um congresso só com os da congregação. Pronto, convida o irmão que congrega ali numa outra congregação. Você vai deslocar uma pessoa a 600 quilômetros, 400 quilômetros, você não tem dinheiro para pagar a gasolina, você não tem como colocar a família dele em um lugar para dormir, não tem alimentação, né? Teve lugares que eu fui pregar que simplesmente não me deram comida, esqueceram de mim. Eu almocei e fui comer meia-noite, tive que pregar com fome, né? Tão fácil que era, irmão, frita 2 rodelas de linguiça, 2 ovos ali, coloca no meio de um pão, eu como, deu, acabou. Por que tem gente que não convida a gente para comer na casa porque são chique? Bom, se é chique, você não deve convidar o pregador que é chique. Convida aquele que come o que você come, no seu nível. Aí tem gente que se mata para juntar dinheiro, vender pastel e coxinha na porta da igreja, para juntar dinheiro para trazer um famoso. Aí depois fica lá com uma dívida arada para pagar. Irmão, pra que isso, irmão? Pra que isso? Pra fazer mala? Pra fazer onda? Não faz isso não, irmão. E se o pregador disser, eu quero tantos mil, fala pra ele que não vai dar e não convida. Porque quem é que faz o mercenário? É a igreja que paga. A igreja que paga faz o mercenário. Ele vai numa igreja e ganha 5 mil, ele quer 5 mil em todas. Só isso. Né? Por isso que já tem esse detalhe aí. Ó. É importante, se você convidou, é responsabilidade sua. Estão vendendo cachorro quente na porta da igreja. O pregador tá ali, irmão, leva ele para comer o cachorro quente na porta da igreja, pelo amor de Deus. Porque às vezes a gente é convidado para pregar em lugares, o próprio grupo que convidou tá com cantina e não leva a gente, nem o filho da gente, para comer um pastel. Pelo menos oferece, se a gente não quiser. É claro que eu vou querer, mas né? Pelo amor de Deus, irmão, a gente não é mais assim, entendeu? Tem que ser grato. Eu fui em um lugar pregar que a irmã fez um bolo, fez café, colocou o bolo na mesa, cobriu com pano de louça, botou uma garrafa de café, o filho dela foi lá, comeu, tampou o bolo, o marido dela foi lá, comeu, tampou o bolo, ela foi lá, comeu, tampou o bolo, e ela disse pra nós, e aí, irmão, vamos pro culto? Parece mentira, mas não é mentira. Não é mentira. Eu disse, eu não vou pro culto sem comer, irmão. O bolo tá ali, a garrafa de café em cima da mesa, mas não podia oferecer, eu vou comer. Eu sentei lá e disse, sei que tá em cima da hora, mas eu vou comer primeiro. Custa oferecer, irmão? Ai, mãe, que eu esqueci. Mas esquecer de comer, você não esqueceu, né? Então o pregador tem que ser bem tratado. Aquele que te explora, não convida. Não convida. E não fica murmurando. Né? Agora, se ele te cobrou 5 mil e você paga os 5 mil, não fala mal também. E se você pedir uma oferta, ele te der 50 reais, é uma oferta. Não falou preço, é oferta. Mas me deram pouco, não volta mais. Agora fica reclamando porque ganhou só 100. Você não pediu uma oferta? Você não falou preço. Entendeu? Então assim, é de conversar quem convida com quem está sendo convidado, para chegar num acordo e evitar problema. Isso. Então nós aprendemos hoje. Bastante coisa. Isso. Nós vimos hoje... não sai muito pra fora, né, Fabiano? Isso. Eu e você pregamos mais por aqui. Mais por aqui. Mas eu sou muito bem recebido em muito lugar, tá, irmão? Obrigado, não é de você que tô falando. Glória a Deus. Nós aprendemos hoje que as barreiras do preconceito, ela deve cair por terra. O apóstolo Paulo, ele faz isso na mesa da ceia, porque os senhores chegavam primeiro e comiam e se esbaldavam, e depois vinham os escravos. Aqui não tem isso. Lá fora existem senhores e servos. Aqui todos são iguais. Todos são filhos do mesmo pai. Aqui é o lugar onde o Senhor serve aquele que lá fora trabalha ou é seu escravo. Aqui todos são iguais e todos devem ser respeitados e honrados. Considerai uns superiores aos outros, a si mesmos, né? E devemos cuidar, porque às vezes em certas brincadeiras nós acabamos ofendendo. Às vezes por causa da cor da pele, às vezes por causa da etnia, às vezes por causa da profissão, do lugar de onde veio. Se achamos melhores ou isso ou aquilo, né? Então nós devemos cuidar com o que nós falamos e como nós agimos, porque a pregação não é só pela palavra. É a vivência. É a nossa vivência. E isso é que vai demonstrar o que a gente é. Agora tem um convite para vocês dois aqui, Ir lá visitar a irmã Júlia e a Nena. Eu já fui lá. Eu já fiz um culto lá. Mas tá na hora de voltar. De novo, Elas têm aquela bolachinha pintada. Isso. Aí se vocês quiserem tomar um café lá com ela, a irmã Júlia e a Nena. Isso. Pensa numa casa limpinha das duas. Meu Deus do céu, não tem um pé de tiririca lá. Vou levar uns matos para plantar lá, Nena. Porque tá lindo demais aquele jardim. Eu quero mandar um abração também, antes de passar aqui aos amados para dar o encerramento.
Pro meu amigo Adelso Catarina, que hoje está completando mais um aninho de vida. Parabéns. Opa, hoje pertinho hoje, tá mais fácil, pois né? Pois é, à tarde, quem sabe, né? Ontem fez a Raquel, que é a irmã dele, Raquel Catarina, e hoje é aniversário dele. Então, meus parabéns, muitos anos de vida, Adelso. Tu és um amigão meu, tu sabes disso. E de vez em quando ele não vem ali dentro, mas ele acompanha a escola no rádio. E quando não acompanha no rádio, ele vai pro YouTube assistir. E se não assiste, eu mando o link pro WhatsApp dele, é obrigado a ver. E depois eu faço uma prova ainda se ele viu mesmo. Então, um abração a Adelso, muitos anos de vida, felicidades, né? E um abraço para minha avó, Maria Demétrio Ainha, que mora lá em Rio do Campo, está lá nesse momento. Ouve pelas rádios, ondas curtas aí, né? Não sei se 49, 31, 25 metros, mas ela ouve lá em Rio do Campo, naquele radinho analógico de 5, 6 faixas. Então, um abração, minha avó, Deus abençoe. Eu também quero mandar um abraço para o irmão Adelso, pelo seu aniversário, um grande amigão meu, e dizer para ele que ele tem uma dádiva e um dom de Deus, que é transmitir uma coisa boa pra gente quando cumprimenta e abraça a gente, né? Ele tem uma coisa muito linda no cumprimento dele. O dom do abraço. Quando ele cumprimenta a gente, o abraço é coisa tremenda. Deus que te abençoe, meu amado. Amém. Adelso, Deus te abençoe. Paz, saúde, prosperidade. Por mais esse ano de vida você está passando. Vamos orar? Mais algum abraço? Se eu esqueci de algum abraço, a gente abraça domingo que vem. Isso. Muitos a irmãos todos os irmãos que nos ouviram. E eu vejo que lá nas redes sociais as pessoas comentam. A gente sempre lê e vê. Muito obrigado por você que está ligadinho conosco. E presente assim a gente aceita até 6 de março do ano que vem ainda, mesmo atrasado. O pessoal fica com vergonha, tô de atraso. Não fica atrasado, até dia 6 a gente recebe em relação aos 39. Quando der dia 6 é 40, a gente recebe pelos 40 também. E aí começa a contar pelos 40. Vamos, quem vai orar, meu Fabiano? O irmão Eliel começou. Vamos orar então. Deus, obrigado, Pai, por esse momento da nossa aula. Obrigado pela palavra que o Senhor nos deu para ensinar e a oportunidade que temos. Pela vida de cada um de nós, pela vida do presbítero Fabiano, presbítero Ricardo, Will e todos os nossos ouvintes que acompanham conosco semanalmente essa escola. Abençoa, dando vida e saúde a todos os aniversariantes, né, como a Adelso, a irmã Raquel, a todos que fizeram aniversário. Que o Senhor prospere, dê graça, oportunidades e que a tua boa mão esteja acompanhando cada um de nós no decorrer desse dia e dessa semana que se inicia hoje. Fica conosco, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Paz do Senhor, Deus abençoe. Vim estudar com os professores que muito nos quer bem. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola